Hoje é aquele dia que a conversa do elevador vai acontecer sobre o tempo, sim. Porque quem está no centro-sul do país vai enfrentar baixas temperaturas. A quinta-feira começou gelada, temperaturas despencaram na região. Teve até neve. Gabriela Garcia está lá no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre totalmente equipada, está de gorro, até luva, casaco. Mas não é suficiente, eu tenho certeza, viu, Gabi? Conta pra gente qual que é a situação, porque em Porto Alegre não é só frio, também tá chovendo bastante, tem risco de temporais, né, Gabi? Bom dia gelado pra você. Oi, Carol, bom dia para você e para todo mundo. Eu tive que fazer, esse fiasco aqui que a gente chama na televisão de ser gaúcho e tá vestindo um gorro, uma luva, mas é porque tá muito frio aqui. Eu tô na orla do Guaíba, em frente a um shopping que fica bem na frente aqui do Guaíba. E além do frio, como você disse, está fazendo 10 graus. Isso pra gente não é tanto. O problema mesmo é a chuva e o vento, um vento muito forte aqui, então dá uma sensação de muito mais frio, tá congelante, eu diria, aqui para você. Carol, vou até sair daqui para vocês observarem, tem um resquício de um arco-íris que apareceu agora há pouco, tava tão bonito, mas aqui o tempo tá desse jeito e a previsão é de que continue esse alerta para temporais, pelo menos até a tarde de hoje. Isso principalmente, esse alto acumulado, esse alto volume de chuva deve ser registrado principalmente na região metropolitana, na Serra, também no litoral norte. Então, essas áreas ainda estão em alerta para os temporais que podem acontecer ainda hoje, podendo chegar de 60 a 100 milímetros de chuva, volume que pode até ultrapassar isso. Além, então, da chuva, o que preocupa também a Defesa Civil é esse vento. Tem um vento muito forte, as rajadas que podem ir de 60 até 80 quilômetros por hora, chegando algumas rajadas mais pontuais até 100 quilômetros por hora. Então essa é uma grande preocupação da Defesa Civil. E Carol, você disse que nevou. Na verdade é um registro muito tímido que eu quero mostrar para vocês. É o Gabriel Zaparoli, ele que é um fotógrafo que registra alguns fenômenos climáticos, astrológicos também, ele que faz esses registros. Estava em Cambará do Sul nesse amanhecer e gravou ali, registrou uns floquinhos de neve muito tímidos, logo pararam, então nesse momento não neva. Foi um pouquinho só, A gente estava esperando grandes volumes de neve, a Defesa Civil estava monitorando ali os sistemas e estava dando que poderia ser um grande volume de neve generalizada e que aconteceria entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, até metade da manhã de hoje, mas até agora a gente não teve essa neve para decepção de muitos turistas, Então essa é a situação por aqui, Carol, e amanhã, segundo ainda a meteorologista da Defesa Civil com quem eu conversei, a Kátia Valente, olha só o vento, gente, derrubando o tripé. Tô quase sem ar aqui para conversar com vocês. Segundo a meteorologista Kátia Valente, amanhã então deve secar e aí vira aquele frio seco, Deve parar a chuva e vir aquele frio seco, ficar ainda mais frio com possibilidade de geada. Então essa é a situação, Carol. Se puder, quem puder, fique em casa, porque como você vê, tá um vento gelado, chuva e muito frio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul todo. Eu volto com você. Então vá se proteger. Gabriela Garcia conversando com a gente, passando frio e olha só a ventania que está por lá. Até o arco-íris que estava dando um colorido aí nesse tempo fechado já sumiu. Gabi, obrigada pelas informações. Gabriela Garcia, lá do Rio Grande do Sul. Gente, é frio intenso, viu? É uma forte massa de ar polar que avança pelo país. As temperaturas despencam e ficam mais de 5 graus abaixo da média nessa área em azul escuro aqui do nosso mapa. O azul claro também indica frio intenso. O que temos de expectativa com relação a essa faixa que vai desde o sul do Rio de Janeiro até o oeste do Amazonas. Termômetros de 3 a 5 graus abaixo do normal para essa época. Até o fim de semana, tem risco de recorde de frio do ano em várias capitais. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba estão nessa lista. Na capital do Paraná, o dia começou com apenas 3 graus e hoje só vai até os 12. Florianópolis tem mínima de 10. Porto Alegre, apenas 7. Essa mínima na capital gaúcha.
Campo Grande deve ter a tarde mais fria do ano, com 16 graus. Na próxima madrugada fica ainda mais gelado por lá. Hoje, termômetros marcaram 7, amanhã apenas 5 graus. É o que também vai acontecer em São Paulo. Se hoje termômetros marcaram 12 graus na madrugada, amanhã prepare-se. Reforce aí o seu cobertor. Termômetros marcam apenas 8 graus. Mas à tarde a temperatura tende a subir um pouquinho mais por causa do sol, que aí sim vai reaparecer na cidade. Porque hoje, olha como é que está o tempo. Fechado, viu? Em São Paulo, um tempo mais nublado, sol entre muitas nuvens, inclusive um tempo mais chuvoso. Nas primeiras horas desta quinta-feira, já chovia na capital paulista, mas fraco. É aquela chuvinha, aquela garoa para ficar mais difícil para a gente encarar o dia. Ontem, os ventos fortes em São Paulo causaram transtornos não só na capital, mas também em cidades da região metropolitana. As rajadas atingiram os 70 km por hora. Dezenas de árvores caíram. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na zona leste da capital paulista. Mais de 100 mil casas chegaram a ficar sem luz. Hoje tem alerta de ventania na região sul, como a Gabriela nos contava, no leste, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Os ventos podem bater os 100 km por hora. No Rio Grande do Sul, ainda tem risco de temporais, como a gente via, já chove por lá. Ontem também já choveu bastante. Só em Porto Alegre, hoje, expectativa de 50 milímetros de chuva acumulados em apenas 24 horas. Também chove forte hoje, no sul da Bahia e entre o estado do Acre e o oeste do Amazonas. Nas áreas aqui em amarelo do nosso mapa, o sol predomina, mas não vai ser suficiente para esquentar muito em Cuiabá. Temperatura amena por lá, a gente vê agora aqui, máxima de 24 graus devido à influência desse ar polar. Já em Fortaleza, calor de 31 graus com tempo firme e Palmas bate os 34. Calorão.